No início, pegou muito essa coisa de idade, porque sempre pensa, né? Tu pensa assim, os 50 a mais, né? Falam, né? Já começa a diminuir as oportunidades. Até diminui, mas eu acho que filtra bastante também. Eu tenho 55, não gosto de falar isso, mas é para incentivar as pessoas. Eu tenho 55. Outra coisa que eu queria ressaltar, lembra que o pessoal comentava, a GUP é furada, a GUP não funciona. Adivinha, sabe quem recomendou o meu perfil para essa empresa? A GUP. Não, e sua casa já estava arrumada, e quando a casa estava arrumada, foi 15 dias, né? O processo que você falou, que durou? 15 dias, é muito rápido, foi muito rápido, assim. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Nice? Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sabemos quando que Boa a pessoa noite vai para vai todos. estar. Exato, sem fuso horário, não. Nice, para a gente poder começar essa Tá. conversa. Você conseguiu um emprego utilizando os métodos do PRH? Com certeza, com toda certeza. Aplicando o Rick, pequenas, gradativas e importantíssimas mudanças, eu tive um acréscimo muito grande e até foi norteador para mim todas as questões que você sempre colocou, né? Que Porque legal. a gente, principalmente quando passa por um processo de demissão, a gente fica com a moral lá embaixo, né? Então, o que você precisa primeiro? Organizar seus pensamentos, organizar e Sim. acreditar em você novamente, né? Então, E, então, você teve um papel super importante nessa questão, né? De sacudir algumas coisas minhas e de acreditar, eu posso, eu consigo, eu mereço, e aplicar direitinho o que você passou para a gente. que coisa boa. Nice, e você conseguiu a vaga, foi em qual área? Eu voltei de novo para a minha área, né, que a minha vida inteira eu trabalhei no setor automotivo, né, concessionárias de veículos principalmente. Minha última experiência foi um pouquinho diferente, né, como televendas da Sim. indústria, que também abrangia bastante coisa que eu conheço, né, que é ferramentas, maquinário para a indústria, insumos e tal, devido à experiência que eu tive no pós-vendas, em oficina mecânica, então eu conhecia bastante essa área e também agregou bastante para mim conseguir trabalhar nessa vaga. Que legal. Mas resolvi voltar para a minha área de novo de concessionária, né, que eu trabalhei algumas marcas já, e estou bem feliz, assim, com a vaga que eu consegui, porque eu trabalho hoje no maior grupo de concessionárias do sul do Brasil, né, que é a IESA. Chique. Hoje ela não, chique não, mas eu estou bastante honrada, né, com o convite, óbvio, porque é bastante difícil entrar nesse Sim. grupo, tá, eles são bastante seletivos, o processo é muito intenso, muito sério, e tem bastante gente tentando e poucos conseguindo. Eu me senti honrada de entrar nesse grupo, Coisa porque eles boa. têm 13 bandeiras hoje, eles têm marcas como a BID, que é a marca que eu trabalho hoje, né? Também Mini, BMW, Que legal. deixa eu ver o que mais. Então, eu posso pedir um cupom de desconto para comprar minha BMW, Nice, para você? Pode pedir o cupom de desconto quando você for comprar. BID, BMW é uma outra bandeira do grupo, tá? Então, são Boa. 13 bandeiras, inclusive de moto, a Harley Davidson, eles têm, tá? Então, é um grupo Uau. bastante poderoso. É o maior grupo, por isso que eu disse, me sinto honrada trabalhando, porque Legal. é bastante grande o grupo, bastante promissor, assim, né? Muito bom. E aí você vai atuar na parte de vendas mesmo, é isso? Já estou atuando, não, na parte de vendas não, na parte de pós-vendas. Na Pós-vendas. missionária, tudo que é depois da venda do veículo chama-se pós-vendas. Hoje eu sou Legal. consultora de serviços, consultora técnica, Que né? legal. Que legal. Então, num conceito totalmente diferente, que é combustível não fóssil, né? Que é o combustível, carros híbridos e elétricos, né? Que é uma coisa bastante inovadora, e é o futuro nosso,
no nosso mundo, né, não só do Perfeito. Brasil, os outros países estão mais à frente do que nós ainda, mas, assim, um conceito totalmente novo, e eu me sentindo bastante honrada de ocupar o cargo que eu estou Legal. ocupando. Muito bom, Nisso. E vem cá, a proposta, ela chegou em qual mês? Você lembra? A proposta chegou finalzinho de outubro, Final de finalzinho de outubro. outubro. Que Isso, e eu legal. comecei a trabalhar dia 11 de novembro. Eu Hum, estava participando de um outro processo seletivo, de um outro grupo bastante importante também, num cargo um pouquinho diferente, que é entregador técnico. Isso seria para trabalhar junto com o setor de vendas, né? Mas aí a outra vaga segurou porque a pessoa ficou doente e tal. Então, eu rezei para que eu fosse escolhida para a melhor vaga, né? Que eu fiquei meio na dúvida entre as duas empresas, que são bem, bem grandes, né? Bastante promissoras. E aí eu acho que afunilou para realmente voltar para a área que eu já conheci, já trabalhava e gosto, né? que legal, que legal. Que maravilha, Nisso. Por que que eu te perguntei isso? Porque algumas pessoas chegaram para mim recentemente falando assim, Rick, final do ano, último trimestre, outubro, novembro, dezembro, as empresas não estão contratando. Não, Não faz sentido o que você está falando. Será mesmo? Na comunidade do bem, não, toda hora não. tem alguém comemorando. Não, esse conceito tem que ser mudado, porque assim, ó, eu já comecei em bastante empresas e no final do ano. Por que que eu falo isso? Bastante gente entra de férias, então eles têm que renovar o quadro. Se tiver um furo no quadro, é essa hora da contratação. Perfeito, Porque muita gente agora eles começam com um calendário de férias, pelo menos nas empresas que eu conheço, o ramo que eu trabalho, né? Então começa um calendário de férias e geralmente as pessoas estão com um quadro bastante justo, né? Não tem funcionário sobrando. Então, assim, ó, as falhas de pessoal aparecem justamente agora, que é antes das férias. perfeito, E aí a empresa não pode parar, né? Ela tem que contratar, ela tem que ter um número mínimo de funcionários, que principalmente agora, quando a pessoa começa a entrar no quadro de férias, né? No calendário de férias, ela precisa ter o quadro completo, né? A empresa não pode parar, né? E perfeito. ainda no nosso ramo, acentua ainda esse período de revisões agora, porque o pessoal, os clientes também começam a entrar de férias. Então, acentua bastante o número de carros agendados por dia. Então, tem que ter consultores a contento, né, para atender esse pessoal aí. Nosso Perfeito, perfeito. volume aumenta muito agora. Sim, são coisas que às vezes as pessoas botam na cabeça, às vezes até Não, uma desculpa para não agir, né? Para não não, correr é mito. atrás, não arrumar É, sua casa e falar assim, eu é vou empurrar com a mito. barriga. Eu acredito assim, ó, que em datas comemorativas realmente ali você não vai ser chamado, né? Tipo, Natal, Sim, Réveillon, ali pertinho desses períodos, ou Carnaval. Tudo bem, esse períodozinho ali, né? Questão de uma semana. Mas antes disso e depois, no meio disso, eu já não foi a primeira empresa que eu comecei nesse período. perfeito, perfeito. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreva aqui no próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias, para você poder participar desse evento ao vivo comigo e conseguir o seu emprego o mais rápido possível. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. De Anis, outubro. e antes de me conhecer, você falou, né, que você passou por um processo de demissão. Você já estava tentando conseguir emprego mais ou menos há quanto tempo? Bem, eu saí da minha última empresa em março, com mais ou menos demissões em massa, tá? Eles costumam fazer umas limpezas gerais, coisa que a gente não entende esse turnover deles, que é bastante elevado. Não sei se é questão de, Às vezes é no caso, reporte para investidor, às vezes sim. não dá para entender, né? Não dá para entender. Então, eu passei por esse processo em março, por problemas pessoais, perdi a minha mãe no mesmo mês, então foi bastante pesado para mim. Repete a pergunta, por favor, só para mim não fugir do tema. Quanto tempo você estava tentando antes de me conhecer? E aí você Certo, falou que saiu em março. certo. Eu não estava tentando. Eu estava me preparando, porque, como eu falei, o ano foi bastante pesado para mim, e toda empresa que eu saio, eu tenho por hábito de usar esse período para descanso, porque eu não gosto de levar reflexos da empresa anterior,
da minha má impressão, digamos, porque tu nunca é demitido e aceita aquilo numa boa, né? Tu sempre fica mastigando aquilo, repensando o porquê e tal, né? Então, assim, Sim. ó, eu sempre ocupo um período para descanso. Eu ocupo todo o meu seguro-desemprego para descanso. Sempre tenho esse hábito. E como eu passei ainda pelo falecimento da minha mãe, e ainda com as enchentes aqui do Sul, deu problema no transporte público, não tinha transporte público. Aí, assim, ó, eu fiquei recuada um bom tempo, fiz uma pós-graduação, né, me inscrevi num outro curso, e achei o Ricarreira, e escolhi como a minha mentoria, né? Então, escolhi o Rick, tinha mais Legal. 2 mentorias, e escolhi esse cara aí que me levantou a minha moral e fez ver que a gente pode, a gente consegue. Então, E eu Eunice, demorei. por que que você me Oi, escolheu? Você lembra o que foi que eu falei, que eu fiz, que fez você investir no PRH? bom, uma coisa que me mexeu bastante comigo é que você falou do seu pai, né? Eu achei aquilo muito humano, né? É muito, tipo assim, é gente como a gente, digamos assim, né? Eu estava passando por um problema parecido, eu também perdi meu pai num acidente de trânsito, perdi meu marido também doente, então, tipo assim, coisas que tu vive e vê que a pessoa está vivendo, viveu, passou pelo mesmo problema. Então, assim, a gente se sente, digamos, você se colocou numa posição igual a gente, tipo assim, a gente se sente, mas esse cara aí passou por a mesma coisa que eu passei, me Também foi identifiquei, digamos. demitido, né? Também passou por uma demissão. Exato, exato. Outra parte é que você não é muito formal, seu método é bastante didático, é simples, direto, e a gente não se sente constrangido em perguntar, em tal, então você é muito acessível. Então, sei lá, o rosto, o sorriso, a simpatia, eu, né, senti a sua empatia e que aceitei, não, é esse cara aí que eu vou escolher, e realmente fechei os olhos para o resto. Todos os outros convites eu ignorei, né, porque que nem você sempre falou, né, seguir um método até o final para a gente Perfeito, não incorrer em erros, né. perfeito. E você fez isso muito bem, porque eu lembro que quando a gente começou a sua turma, acho que foi mais ou menos ali em maio, né? É, foi logo no início das enchentes, e você Foi, no sul. E foi. aí, todo mundo da comunidade do BNICE, a gente está aqui, para todo mundo que Certo. estava no Sul também, né? Tipo, pô, estamos É, aqui para poder ajudar vocês, no que a gente puder sim, participar, vão no tempo de vocês, mas sim, segue o método. E você, no seu tempo, do seu jeitinho, tirando o seu tempo de luto, luto da sua mãe, luto da questão das enchentes, do sim. emprego, foi no seu ritmo, mas sempre seguindo um único método. Porque você poderia falar, passou 51 dias, esse método do Rick não funciona, eu vou tentar outra coisa, ou então, sei lá, eu vou desistir aqui do PRH, mas não, você falou assim, ó, vou respeitar meu ritmo, mas não vou parar de seguir o mesmo método, porque uma hora vai chegar. Então isso é muito Exato, exato. E outra que, assim, ó, ressaltando que nem você sempre deixou claro, né, que os 51 dias é um gatilho, é só um gatilho. Então, a gente não pode desistir. Se eu não conseguir, ó, chegou 51, 52, eu não consegui, ó, continua tentando, dá certo. Eu, por questões pessoais, eu esperei até o final, eu ocupei os meus 7 meses aqui, deu 2 meses a mais de seguro-desemprego, eu ocupei os meus 7 meses para me reciclar, para descansar, para fazer o Ricarreira, para fazer uma pós-graduação e para procurar vaga com calma. Não adianta a gente atirar para tudo que é lado e daqui a pouco tá trabalhando numa empresa que você não gosta, que você não curte. Se dá para esperar, dá para escolher, olha, vale a pena. Porque perfeito. através do currículo da gente também é um método que eles selecionam. Por exemplo, assim, ó, o meu currículo, as empresas que eu trabalhei, elas inspiram a pessoa a ter vontade de contratar, porque todas elas são empresas grandes, de renome, e que têm um processo seletivo bastante intenso. Então, opa, se já passou por essa, já passou por essa, então, aí me interessa. Então, assim, eu já caí digamos, essa questão assim, ó, eu vou trabalhar porque depois não aparece outra coisa. Aparece. É só você
dar o seu merecimento e você se colocar o valor. Perfeito. Porque eu já Perfeito. fiz isso e no terceiro mês de empresa eu saí, porque desde o primeiro dia eu sabia que eu não ia durar ali. Então, eu Cara, prefiro assim, ó, telefone ocupado não recebe chamada, né? Eu tenho esse hábito. Então, assim, tipo assim, ó, em vez de eu estar lá me cansando, me estressando e trabalhando uma coisa que eu não gosto, um salário, digamos, que não faz jus ao levantar 5 horas da manhã, que nem eu faço, poxa, espera um pouquinho, às vezes a vaga está logo ali, você se apavora, e aí daqui a pouco você está tão cansado que chega em casa e não olha os seus e-mails, não olha, daqui a pouco você tem um convite para uma entrevista, não vê, e você lá está trabalhando uma coisa que daqui a pouco você vai largar de mão, ou eles vão largar você, você vai largar de mão, entendeu? Então, perfeito. eu fui seletiva, porque, né, eu fui, desde o início do meu currículo até o final, fui super seletiva sempre, e dei sorte, né? Mas, assim, o pessoal não pode se apavorar, não é 51 dias, nem 52, nem 60, é o seu tempo, é o seu Perfeito. merecimento e o seu lugar certo, Perfeito. né? Acho que Eu tem sempre tudo de um deixei momento claro para isso. acontecer. Perfeito, sempre falei, ó, 51, uma homenagem para o meu pai, que faleceu Exato, com 51 anos de idade. O projeto não foi exato, para frente por conta disso, mas o importante é o emprego. E você, exato. eu acho que você conseguiu o quê? Em 3 meses, 3, 4 meses, depois que você começou, É, de fato, mas assim, a ó, aplicar. eu lembro que eu falei para você, como é que você está aí, Nisso, Fernando? Não aparece nada de vaga que eu quero, Rick. Aí eu até mandei os currículos e fui em 2 entrevistas. E, tipo assim, o que eu tô fazendo? Não era o que eu queria, mas para treinar a entrevista, para treinar, né, todo aquele, Porque quando tirar chegasse a aquele, vaga ideal, né? isso, tirar o gelo, né, você se sentir melhor, se sentir mais confiante. Essa vaga que eu fui escolhida, tudo fluiu tão bem na minha entrevista, que eu parecia que eu estava conversando, hoje ela é minha gerente do pós-vendas, né, que trabalha diretamente comigo. Poxa, fluiu, ela é exatamente no mesmo ano que eu nasci, mulher, né? Nós temos a mesma idade. A nossa, não teve aquela pergunta, por que eu devo te contratar? Claro, eu passei antes por RH, que é aquela entrevista diferente, né? Mas minha última entrevista, que realmente me colocou lá, foi com a minha gerente geral, onde minha entrevista fluiu. Por Foi um que na café última de entrevista? corredor, né? Como eu falo. Exato, foi a única coisa que ela me perguntou diferente é por que na última empresa tu mudou de ramo? Eu expliquei, eu não queria direcionar meu currículo só para o lado automotivo, porque aí eu fico só vinculada, mas eu vi que é disso que eu gosto, estou voltando. Ok, beleza. O resto foi tudo conversas pertinentes à vaga, e a coisa transcorreu de uma maneira muito fluida, assim, sabe? Então, nada Legal. daquela pergunta boba, por que eu devo te contratar? Qual é teu defeito? Nada disso ela perguntou ainda, não. É uma conversa que fluiu, sabe? Foi muito boa. Mas Legal. por Que quê? legal. Porque eu estava confiante, porque eu estava no meu momento e porque aquilo ali eu conhecia. É muito fácil, né? Quando esse ramo tu conhece. Então, uma coisa flui, né? Não, e isso que você trouxe é muito importante, né? Essa maturidade, porque tem poucas pessoas que têm essa maturidade de falar assim, poxa, eu não vou aceitar essa empresa aqui porque vai mais me atrapalhar do que ajudar. Às vezes Exatamente. você até consegue um emprego em 51 dias, mas não te ajuda na carreira, Não, não vai dar não, tempo de você fazer outras entrevistas, não. você vai se desgastar, vai ficar. E olha só, eu acho que ela é do Sul também, mas não vou falar nomes aqui, mas teve uma aluna dessa turma de agora, recente, que conseguiu o emprego dela rápido, acho que foi, sei lá, 3 dias. E aí, 5 dias ela já estava. Ela percebeu que não era a cultura da empresa. E aí ela falou assim: poxa, acho que eu tomei a decisão por impulso. Tomei a decisão Exato, errada. E aí pediu exato. demissão. E aí, qual é o ponto positivo? Ela está na comunidade do bem. Ela está no PRH. Então ela tem um Sim, método para ela conseguir o emprego dela de novo, né? Assim que a vaga sim, surgir. Mas sim, é curioso isso, porque às vezes a gente toma uma decisão por impulso sim, e não analisa todos os fatores para poder aceitar uma proposta, né? sim. Ó, a vida é como ela é, tá? Minha cachorra latindo aqui. Fique Nina, tranquila. chega. Assim, ó, eu já passei por isso, tá? E eu achei péssimo, tá? No fim, era no meu ramo. Só que eu notei desde o início que o perfil da empresa não era o que eu estava acostumada, não era o que eu estava esperando. E só que assim, ele foi muito insistente no convite, e eu pensei assim, bah, já pensou? E depois se não aparece outro convite. Por isso que eu digo, aparece. Só tem Parece. que ter paciência, tem que ter paciência
e confiar no seu potencial e fazer o que você acredita, o que você gosta, o que você nasceu para fazer. Perfeito. Eu defini isso também assim, ó, claro que eu me organizei financeiramente para isso, tá? Então, eu ocupei, como aqui foram 7 meses de seguro-desemprego, foi 2 meses a mais, eu tive esse lastro para ocupar, entendeu? Eu Perfeito. acredito assim, ó, que tem gente que também não consegue se organizar. Isso foi o meu caso, né? Exato, É o exato. meu caso. Então, a pessoa tem que adaptar conforme na necessidade dela, né? Mas eu acho bem importante tanto descanso para não levar a resquícios de mágoa, de aquela coisa, o porquê das coisas, para você entrar na empresa limpo, sem Que, mágoa no coração, sem nada. Então, você entra de cabeça, entra confiante que dá tudo certo. que coisa boa. Ô, Nice, e você pensava que a idade poderia ser uma barreira para você? Sim, no início pegou muito essa coisa de idade, porque sempre pensa, né? Tu pensa assim, bah, os 50 a mais, né, falam, né, já começa a diminuir as oportunidades. Até diminui, mas eu acho que filtra bastante também, né, porque assim, ó, o que eu trabalho é bastante técnico, e o que eu trabalho não tem nenhum curso que forma um profissional, faz o profissional ter a formação que eu tenho, né? Então, eu nasci nesse ramo e, digamos, aprimorei em termos de empresa, né? Eu nasci, meu pai tinha uma pequena empresa nesse ramo e eu vim crescendo em termos de empresa, em tamanho de empresa, né? Então, eu fui para a concessionária. Então, esse conhecimento técnico até é um gancho para dar para as pessoas. Tudo que é técnico, o Senai ensina, mas ele prepara mais na parte mecânica, né? Mas toda a parte de atendimento, aquela cordialidade, todo o resto é só o tempo que te ensina e toda a parte técnica também, né? Eu não sou um Perfeito. técnico mecânico, nunca fiz curso, mas a vivência me ensina muita coisa. E isso te coloca à frente de outros candidatos que não têm isso. E Perfeito. outra, que no meu ramo, digamos assim, a idade, no meu ver, tá? Eu não tô falando assim do que eu acredito e isso que eu pensei para, tipo assim, para mim chegar num conceito, não, eu tô pronta, eu posso, vou conseguir. Muitas empresas têm essa coisa velada de não querer as pessoas a partir dos 40 anos, tá? Existe isso aqui também. No meu ramo existe, eu sei, tem empresas que eu cansei de mandar currículo, não vou mandar mais, né? Eles não me merecem, eu pensava assim, né? Porque tem essa cultura. Mas, assim, ó, no momento que tem uma pessoa, nada contra as pessoas jovens, tá? Mas, assim, ó, uma pessoa de 18 anos, aplicar a experiência dela no que ela tem, ela vai falar muito pouca coisa. Agora, eu posso já falar, eu trabalhei em Peugeot, Renault, Citroën, Toyota, e agora estou aqui na BYD. A pessoa, mas ela conhece. E outra, você tem a propriedade, digamos assim, ó, da vivência para falar para o cliente. Então, Perfeito. assim, ó, é muito mais crível uma pessoa que tem essa experiência do que um jovem. Não que um jovem não possa ocupar o meu lugar, mas, assim, ó, eu quero dizer para as pessoas de idade que o potencial e o conhecimento que elas têm vão agregar no processo, né? E Totalmente. existe velho de 20 anos, né? Tem pessoas que têm preguiça de levantar da cama de manhã. Eu acordo às 5 horas da manhã, ó, ok, estou bem, vamos trabalhar. Né? Isso tudo Perfeito. depende da filosofia e do pique da pessoa, né? Mas, assim, Perfeito. em parte técnica, eu acho assim, ó, ok, tem tudo a ver, e vejo que as pessoas confiam em mim, acreditam por causa da minha postura, da minha idade e do meu conhecimento. Então, coisas agregadas, né? Não é uma coisa, Sim, não anda sozinho, né? Não é só a idade, não é só. Tem que ter fatores que, claro. tipo, a idade, às vezes, contribui pela credibilidade, né? Perfeito. Perfeito. Se você se sentir confortável, você pode falar quantos anos você tem? Eu tenho 55. Não gosto de falar isso, mas é para incentivar as pessoas. Eu tenho 55. Não, mas olha, isso é importante, sabe por quê? Porque quando eu botar sua foto, o pessoal fala assim,
essa mulher aí tem 35 anos. O Rick Ô, pegou essa mulher de 35 anos para falar, tá falando não, nada. não, 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 não. É, é uma Mas coisa que eu não gosto de falar, é a idade, porque eu vejo muito assim, a idade para mim é muito, não é clichê, tá? Mas eu acho que assim, ó, vai muito da cabeça da pessoa, tá? Que nem eu disse para ti, tem velho de 20 anos, né? Pessoa com preguiça, que não quer mais aprender. Eu acho assim, ó, velho é quem não quer mais aprender, quem se fechou e perfeito. não quer mais absorver conhecimento. Eu acho assim, ó, que, gente, a gente está em eterno aprendizado. Eu fui para uma empresa agora, que nem a BID é Conceitos, é uma empresa né, chinesa, uma bandeira chinesa, relativamente nova no Brasil, a BID aqui em Porto Alegre tem 2 anos, tá? E é um conceito de energia renovável, e eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de ver as coisas, como é que funciona, por que que é assim. Nesse, essa coisa nova o combustível fóssil, ele vai acabar, vai chegar um ponto e vai acabar. E você andar num veículo econômico que contribui pelo não poluimento, a não poluição do meio ambiente, um carro silencioso, né, sem poluição Nossa, muito bom. é, sonora, né, e é um conceito totalmente novo. Gente, eu tô digamos assim, a bagagem que eu tenho só contribuiu e está aumentando. E eu me sinto feliz assim, eu me sinto preparada para isso, né? Eu me Perfeito, sinto engajada no mundo, nas coisas, nas novidades. Eu acho que velho é quem não quer mais absorver nada, né? Ele pode totalmente. ter 20, 30, 40, 50, 60, né? Então, eu acho que E velho quem se fechou. quantos novinhos não tem nessa geração com espírito aí de velho, de tipo assim, não preciso aprender nada, Exato, eu já tô aprendendo tudo no TikTok, mas não sabe nada, não consegue exato, manter uma rotina de trabalho, não exato, consegue se concentrar em estudar. Por isso que eu sempre falei para vocês, não sei se você lembra dessa frase, sua idade é seu maior diferencial. Coloca isso na exato. cabeça, porque Exato. Não, só quem prova tem disso. mais de 40 anos, uma coisa que outras pessoas com 20 anos não têm é o quê? Vocês têm muita história para contar. É só Exato. escolher a melhor história ali para cada empresa, para cada vaga, e vocês vão conseguir. E eu lembrei disso na minha última entrevista das histórias, tanto que eu fui tão bem nessa entrevista e olha, eu não tremi, não gaguejei. Sabe aquela coisa da entrevista que você fica, parece que está com uma pedra de gelo entalada na garganta e não desce, não sobe e não sabe o que falar. Gente, eu contei a minha história, nada mais do que isso. E quando eu cheguei Perfeito. no final, é claro que eu fiz um cronograma, frisei, como você disse, não é contar a vida inteira, é a experiência que é ligada com a vaga que você quer ocupar. Então, assim, ó, eu basicamente eu falei da minha experiência de nascimento e a minha última experiência, que foi na Toyota, que é a empresa antes. Então, tipo assim, ó, ela, né, a hora que eu terminei a minha entrevista, eu disse assim, ó, se eu tiver ter sido breve em outras experiências, ou não ter transcorrido do Se jeito que você aprofundado imaginava, tanto é só me falar que eu concluo. Ela disse em assim, detalhes. pô, tu foi perfeita, tu contou a tua vida, tu foi perfeita, eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer. E ela sorriu para mim. Então, assim, eu vi, eu fui bem, sabe? Então, é Que isso aí, legal. basicamente, é o que você falou. Eu lembrei, histórias, as histórias, né? E é basicamente isso. E outra, quando você não precisa inventar nada, você conta a sua vida. Você olha no olho do entrevistador, do gerente, né, tal, da vaga, Sim, e você passa a uma certeza para ele, uma coerência. Não tem o que ele discutir, entendeu? Se ele não não, te contratar, é porque a vaga não é para ti, né? perfeito, Essa perfeito, não é a vaga para você. Se você contou o que perfeito. você é e a pessoa não te contratou, às vezes agradece, porque daqui a pouco, um mês, ele vai achar alguém melhor, mais adequado à vaga, e ele vai te tirar igual. Então, se você contar a sua vida, a pessoa te contratar, é essa direção, vamos lá, vamos em frente.
Perfeito, perfeito. Tem muita gente que acha, Nice, que eu ensino para vocês um roteiro gravado. Vocês têm que falar isso, Nada, isso, 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 depois isso. nada, nada, Eu só nada, nada. ajudo vocês a valorizarem as próprias histórias, saber qual é a melhor história para contar, como falar em 2 minutos, para não ficar 10 minutos na entrevista falando, né? Tudo. Exato, Então, são. exato. Não Ah, eu é para mentir, eu sempre falei isso. Gente, vocês não vão sim, mentir. Não vai ser sim, desleal. É um super poder que eu sim, estou dando para vocês da comunidade do bem. exato. Vocês têm que E é, usar com integridade. e é pequenas mudanças, né, Henrique? Por exemplo, o meu LinkedIn, você deu alguns toques assim, porque parecia que não brilhava o meu LinkedIn, né? Parecia que não brilhava, as pessoas visitavam meu perfil, mas não surgia nada, né? E Currículo depois que a também. gente fez aquelas mudanças, poxa, eu fiquei visível, né? Eu fiquei visível. E outra coisa que eu queria ressaltar, lembra que o pessoal comentava muito, a GUP é furada, a GUP não funciona. Adivinha, sabe quem recomendou o meu perfil para essa empresa? A GUP. Olha A só! GUP, a GUP. E aí que eles foram para o LinkedIn, aí viram um elogio que um ex-gerente meu, gerente não, ele era diretor, me contratou, deu um depoimento positivo, que você fala que é importante, né, as pessoas As do, da, tua, recomendações. da tua história fazer recomendações positivas e tal. Aí, assim, ó, tudo encaixa, que nem quando você vai para uma entrevista e aí você fala o que está no seu LinkedIn, tem um elogio, uma recomendação sua, né, uma recomendação para você Sim, importante, de pessoas que a pessoa conhece. E eu, na minha perfeito. entrevista, eu citei, ó, o Augusto e tal, e ela foi ver se eu estava falando a verdade. Então, uma coisa assim, ó, que tudo flui. Quando é verdade e você se prepara e a vaga é certa para você, que está no seu perfil, tudo se encaminha para dar certo. Maravilhoso. Mas precisa de orientação. Quem está procurando, super recomendo aqui meu depoimento. O Ricarreira vale super a pena, gente. Às vezes a gente está desempregado e pensa, bah, e tal, vou gastar uma grana. Gasta que vale a pena. Gasta que você tira logo essa grana aí, vale a pena, porque aumenta a sua autoconfiança, você tem o seu perfil correto, né? Às vezes a gente acha que está certo, não está, né? Então, assim, ó, ou às vezes aquelas receitas milagrosas que a gente vê, que a gente conversava aí, né? Né, em índices e tal, e tal. SSI do LinkedIn. Tem que fazer Exato, publicação. Esquece exato. isso. Esquece. Meu depoimento aqui realmente nunca me preocupei com isso e estou empregada, graças a Deus, graças ao Rick, né, que foi nosso companheiro, nosso, digamos, eu na época da enchente, foi a minha melhor coisa do dia, era nosso encontro, porque era a hora que eu me desconectava, graças a Deus, eu não tive problema com enchente, mas assim, a gente participou porque viu várias pessoas conhecidas, né, acho que 90% das pessoas foram Afetadas, né? afetadas, né? Então, O psicologicamente, você Estado parou como um todo, as vagas provavelmente pararam também. solidariza, né, com as pessoas e não tem como você não comover. E outra, que a gente estava sem água, às vezes sem luz e tal, né? Então, abalou muito. Então, era a melhor hora do dia, era o nosso Sim, encontro, mas não era uma conversa vazia, era tudo, tinha o nosso propósito de conseguir a nossa vaga ideal, né? Então, foi muito, parecia que você estava do nosso lado, entendeu? Não parecia uma conversa, que né, bom, online e tal. que Então, bom. foi bem importante e te agradeço, te levo no meu coração com carinho, tá? Então, recomendo, pode dar meu nome para quem quiser, eu dou meu depoimento. Que legal. Por sinal, o link do seu LinkedIn para as pessoas que quiserem entrar em contato com você é Eunice Ifen. Ixi, Maria, como é que fala esse sobrenome? É Haupt, Hal. Haupt, Pronto. é, Para que aí, se você quiser entrar em contato com a Nice, se conectar, a gente, comunidade do bem sempre aberta para conexões. E uma coisa, Nice, que você falou que eu acho que é importante deixar claro para todo mundo, assim. Por que que o nome do treinamento, que eu sempre, às vezes eu falo a sigla, mas não explico o nome, né? A sigla é PRH, e o nome do treinamento é Processo Rico de Histórias. Porque não adianta a gente ter só
uma entrevista rica de histórias, ou só a Gup rica de histórias. É tudo. Então, olha o seu processo. A Gup estava rica de histórias e você foi bem ranqueada lá no algoritmo. O seu LinkedIn estava rico de histórias e foi utilizado como um gatilho mental na hora da entrevista que estava rica de histórias. É todo um processo rico de histórias. Não Exato. adianta só um. É tudo E, conectado. e aí a pessoa que me entrevistou disse assim, é muito bonita a tua história, sabe? Ela falou, é muito bonita a tua história. Então, falou história de novo. Então, assim, ó, é provado isso, tá? Então, que quando você tem coisa para contar, né? Tudo que eu falei foi comprovado, tudo que eu falei foi, Perfeito. né, verificado. Então, assim, ó, é tudo mais fácil, né? Não adianta inventar coisa na hora da entrevista, fala a verdade, claro, da melhor maneira possível sempre, né? Procurar as melhores palavras, né? Que tem verdades que a gente, Com né? certeza. Com certeza. Tem que procurar a melhor maneira de falar, mas assim, ó, eu consegui olhar nos olhos e falar a minha história com exatidão, né? Então, isso foi tudo muito positivo. E hoje eu me sinto muito bem, porque nada foi inventado, tudo pode ser testado, comprovado, né? Então, eu acho que a gente, digamos assim, você não ensina nada do que a gente ser real e aproveitar os melhores pontos da nossa realidade para isso, né? Saber contar os melhores pontos, né? Perfeito, perfeito. Nice, eu até ia te perguntar como é que você se sente, mas você já foi falando como você se sente como dedicado especialista. Queria só te perguntar se você imaginava estar aqui como dedicado especialista, é, quando você viu os Ah, depoimentos. sabe que quando o nosso colega Aldo deu aquela entrevista, e eu estava Sim, muito longe de conseguir alguma coisa, acho que eu não estava nem mandando currículo naquela época, eu estava só, lembra que eu disse, aí que eu vou no meu tempo, porque assim, ó, foi bastante pesado, tinha dias que não tinha luz, tinha dias que não tinha água, então a gente, eu não era, a minha vida não estava normal, né, não estava, porque às vezes a gente se preocupava até com água para tomar, né, então não tinha água no supermercado para comprar. Então, assim, eu não era uma vida normal, não é que nem eu estou aqui agora. Então, estava tudo avesso, assim, sabe? E aí eu disse, vou no meu tempo e tal. Quando eu vi a entrevista do Aldo, aquilo me empolgou, porque você diz, eu vou colocar alguém aqui que tem, eu não me lembro a idade dele, mas acho que 59 anos, transição de para carreira. provar exato que idade, né, não é documento, eu vou provar para vocês aqui, vai dar uma entrevista ao Aldo. Eu disse, opa, ele é mais velho que eu e conseguiu, eu também posso, né? Então, Perfeito, ali tudo a gente vai se sentindo mais dentro da normalidade, né? perfeito, Então perfeito. foi tudo fluindo ali, aí bem depois que eu consegui. E quando você falou, uma vez eu fui fazer uma pergunta, daí você falou, eu ainda quero que você me dê uma entrevista. Lembra que você falou? Não lembro. E aí o que eu te disse? Que eu daria com o maior prazer, mas aquela coisa assim, sendo positiva, né? Mas até então não tinha nada, né? Não tinha nada, mas eu fui bastante positiva e acreditei, né? Perfeito. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, graças à sua mentoria, né? E está sendo, claro que eu tô, não fechei nenhum mês de empresa ainda, mas a experiência está maravilhosa e o fato de conseguir entrar nesse grupo para mim foi fantástico, assim, né? Total. Então, Não, e sua casa já estava arrumada, e quando a casa estava arrumada, foi 15 dias, né? O processo que você falou, que durou? 15 dias é muito rápido, foi muito rápido, assim. Eu disse assim, quando surgiu essa vaga, quando apareceu essa vaga, quando me convidaram para perguntar se eu queria participar do processo, a Gup me recomendou seu currículo e tal, você tem interesse? Entre me dar a resposta positiva, não sei se deu 15 dias, foi muito rápido, Olha isso. né? Então, foi muito rápido. E essa vaga eu não mandei currículo, essa vaga me acharam na Gup, né? Então, foi muito. A outra também que eu estava participando, que eu disse para ti que eu cancelaram, porque a pessoa precisou passar o gerente precisou passar por uma cirurgia, e aí congelaram a vaga por hora, e aí eu já estava empregada nesse grupo, né? Quando veio a resposta, né? Duas propostas, dedicada a especialista Exato, e a duplamente. outra era muito boa também, só que a outra era um sistema diferente de salário, era a proposta de salário fixo, né?
E essa Sim, que eu trabalho hoje é melhor porque é comissionado, né? Então, é melhor, é mais responsabilidade, porque é o ponto é o lugar mais difícil de se trabalhar numa concessionária. sim, Então, uma coisa que, assim, que a gente tem que trabalhar com o psicológico, porque as pessoas, às vezes, chegam irritadas, às vezes, né? Então, assim, é o lugar mais difícil. Digamos, eu acho que aquela outra vaga seria mais confortável. Mas eu fiz isso a minha vida inteira, né? A gente, às vezes, não quer conforto, às vezes precisa, né, sacudir a poeira e aceitar o desafio, né? construir mais histórias, porque lá na Exato, frente essas histórias exato. aí vão ser importantes. E quando, uma parte da minha entrevista, justamente pediram para contar, ó, me conta um caso aí que foi difícil para você, que foi conflitante, que foi desgastante, e como é que você se saiu, como é que você se virou nessa história. Então, assim, ó, isso provoca, ah, digamos assim, esse desafio nos constrói mais uma história diferente para contar. Se eu não tivesse tido, Perfeito. eu também não tinha. Eu não sei se eu passei por coisa fácil, eu não tenho nada para contar. Então, eles querem saber se o seu perfil se adequa para a vaga, entendeu? Se tem inteligência emocional para suportar um dia a dia de muita movimentação, muitos questionamentos, às vezes, Perfeito. descontentamentos, porque né, às vezes gera alguma insatisfação, né, com alguma coisa, e aí você tem que mudar a ideia da pessoa, às vezes tem que trabalhar para trazer um conceito positivo para o seu trabalho. Então, é uma coisa assim, ó, que precisa muita inteligência emocional para suportar, né, senão, mas E mais constrói uma vez histórias. a idade acaba sendo um diferencial também nesse ponto, né, de Exato, maturidade, de exato, autoconhecimento, então é saber se exato, valorizar. Nice, exato. muito, 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 muito obrigado pelo De nosso bate-papo. nada. Olha quem apareceu aqui, que eu falei pra você, eu lembro, ó, vamos fazer entrevista com os Oh, cachorrinhos. olha só. Ela tá aqui, ó, tá toda aqui no meu colo. É, mas É, assim, eu ó, lembro que eu falava isso pra você, a gente vai entrevistar com os cachorrinhos no colo. exato, exato. Rick, quem tem a Obrigado mesmo. agradecer sou eu, tá? Então foi fundamental nesse meu processo novo, né, de admissão, foi fundamental. E eu queria deixar meu depoimento aqui, que o pessoal que acredite que não é balela, não, que talvez 51 dias é só um gatilho, mas é no seu tempo. Se não é 51, é 52, é 60, 70, mas acontece, é só você se preparar e seguir os métodos, né, que você passa, que as coisas vão começar a se ajeitar. É gradativo, cada dia você sente uma mudança, né, e também preparar o seu psicológico, para não ficar pensando só nas derrotas e você aceitar o que passou, Perfeito. passou, deixa para trás, vira a folha do livro, né? E aí vamos construir uma nova história, uma nova página, renovada, sem medo de ser feliz, porque as coisas acontecem, só tem que acreditar, ter paciência e seguir as recomendações, mas o processo é super legal, vale a pena. O Rick é uma pessoa super gente fina, tá? Que ele é muito sério no que ele não é, a gente não conversa nada que não é pertinente ao processo, né, rico de histórias, mas, assim, é tudo de uma forma muito leve, de uma forma da gente construir junto um resultado, e vale super a pena, vale a pena tirar o tempo para fazer, tá? Vale super investimento também, você nem sente, daqui a pouco passou, pagou, e você nem sente, e Não, aí você vê parcela, e aí quando chegar o salário vai falar assim, caramba, exato, nem vai fazer cócegas no salário as exato, parcelas, exato, mas exato. E é um aí, assim, investimento ó, para a vida. qualquer coisa me chama, eu estou sempre à disposição, tá? Você é um queridão, eu vou estar sempre aqui, qualquer coisa precisar, só me dá um alô aí, tá bom? Perfeito. Obrigado, viu? E Um uma boa beijo. sorte aí para todo mundo que está participando aí, tá? Segue lá que vai dar certo. Tchau, Beijão. tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte,
vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.